Olá, irmãos e irmãs, paz e muita graça sobre a sua vida e para o seu coração. Você é muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao canal da Igreja Batista da Redenção. Hoje iniciamos uma nova série de estudos e mensagens cheia de boas notícias para você. Começamos o ano de 2023 refletindo sobre as virtudes para o bem viver. Depois, desenvolvemos uma série de comunicações sobre a graça para todos. E agora, vamos considerar juntos o tema o fruto do Espírito. Seja para desenvolver as virtudes que resultam no bem viver, seja para experimentar de fato a graça em nossa vida, na nossa existência, ou seja para desenvolver o caráter de Cristo como discípulos de Jesus, somos absoluta e inteiramente dependentes da ação do Espírito Santo de Deus sobre nós. Infelizmente, a obra do Espírito Santo parece não ser devidamente percebida por muitos cristãos. Muitos ignoram a ação, a função fundamental que o Espírito Divino tem na vida dos seguidores de Jesus. É o Espírito Santo que capacita o cristão, que dá poder espiritual aos discípulos de Jesus, para que permaneçam firmes no caminho do discipulado e desenvolvam tanto o caráter de Cristo como a maturidade cristã. O Espírito Santo é o agente enviado por Cristo para nos guiar, orientar, ensinar a respeito de tudo que se refere a Deus, à vontade de Deus e ao discipulado. O Espírito tem um papel proeminente, destacado na vida do cristão. Vamos considerar 3 experiências fundamentais que cada seguidor de Jesus precisa ter para desenvolver o caminho do discipulado. A primeira experiência é receber o Espírito. Recebemos o selo do Espírito Santo em nossos corações quando ouvimos o Evangelho com fé e colocamos nossa confiança em Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. Certa vez, quando o apóstolo Paulo anunciava o Evangelho na cidade de Éfeso, ele perguntou aos seus interlocutores, aos seus ouvintes, que eram seguidores de João Batista, aquele que foi o precursor de Jesus. Paulo perguntou se eles haviam recebido o Espírito Santo quando haviam crido. Eles responderam que nem sequer tinham ouvido falar da existência do Espírito Santo. Aqueles homens, embora já tivessem alguma iniciação e formação espiritual a partir dos discursos de João Batista, ainda não haviam experimentado a presença, a habitação, o recebimento do Espírito Santo. Paulo, então, os evangeliza, apresenta-lhes a Jesus Cristo como o Messias, o enviado por Deus em cumprimento às promessas feitas pelos profetas. E eles creram e então receberam o Espírito Santo na sua conversão. Ninguém é cristão se não tem em si a habitação, a morada, a presença do Espírito Santo. O cristão não é alguém que tem mero conhecimento teológico de doutrinas bíblicas, ou mesmo um compromisso ético com os princípios, os valores cristãos. Ser cristão é ser habitado pelo Espírito de Cristo a partir da fé, da confiança no Senhor Jesus, e então seguir no caminho ensinado por Jesus. Desde os tempos do Antigo Testamento, os profetas vêm avisando que Deus faria uma nova aliança com a humanidade, a qual teria como marcas distintivas o perdão efetivo dos pecados
e o derramamento do Espírito Santo no coração dos fiéis. João Batista avisou que Jesus seria aquele que batizaria os seus seguidores com o Espírito Santo. E Jesus disse que seus discípulos seriam habitados pelo Espírito, promessa que se cumpriu e está disponível a todos os crentes de todas as épocas, desde o evento do Pentecostes. O recebimento do Espírito Santo se dá a partir da fé em Jesus, e é a bênção que indica o pertencimento a Deus, a integração na família, no povo de Deus. Receber o Espírito é então uma experiência inicial, fundante da caminhada cristã, e está associada à conversão, ao arrependimento, à fé depositada em Jesus. Veja como Paulo associa o recebimento do Espírito à fé que decorre da pregação do Evangelho. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouviram? Paulo pergunta aos Gálatas. O apóstolo indica que a experiência do recebimento do Espírito Santo marca o início do seguimento a Jesus e deve ser o motor que impulsiona toda a vida cristã. Paulo continua perguntando: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Paulo conclui seu argumento questionando: aquele que lhes dá o seu Espírito realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Observamos que em todas as perguntas que Paulo elabora, ele pressupõe que o Espírito é uma dádiva, um dom de Deus para todos os que creem em Jesus a partir do ouvir a proclamação do Evangelho. Portanto, o Espírito é dado livremente por Deus a todos os crentes em Jesus, e os que creem em Jesus devem estar cônscios do recebimento do Espírito. E qual seria o sinal, o indicativo da presença do Espírito no coração de um crente? O sinal, a indicação principal da presença do Espírito é a fé em Jesus, a confiança no Evangelho que produz uma reorientação de vida. Não são os carismas, os dons, o sinal indicativo da presença do Espírito. Dons carismáticos podem ou não se manifestar por ocasião do recebimento do Espírito na conversão. O que não pode faltar e é necessário é a fé. A segunda experiência é ser guiado pelo Espírito. O cristão recebe o Espírito quando crê, quando adere a Jesus. O Espírito é o selo da conversão, é o sinal de que foi adotado por Deus e que agora integra o povo de Deus. Mas, e agora? O que acontece? Como a vida com Cristo, o discipulado continua? Paulo explica: se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, aqueles que receberam o Espírito Santo pela fé, por ocasião da sua conversão, agora devem aprender a caminhar, a dar passos, segundo a orientação do Espírito Santo. Andar no Espírito significa que cada passo que damos deve ser movido, dirigido, conduzido, orientado pelo Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo vai nos revelar progressivamente a mente, o coração, o caráter de Deus. À medida que conhecemos a Deus, seremos impulsionados, animados à oração, à conversa, à comunhão com Deus. Paulo afirma o seguinte: é porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês e ele clama: Abba, Pai. Aqueles que recebem o Espírito conhecerão a Deus como Pai, perceberão a sua presença paternal e desenvolverão a experiência
de oração e comunhão próxima com Deus. O cristão gradualmente aprenderá a ser guiado pelo Espírito, deixando de ser dominado pelos seus instintos naturais, ou pela mentalidade mundana que o cerca, ou mesmo pelas normas da religião exterior. Considere as afirmações de Paulo indicando a liberdade daquele que recebeu o espírito do domínio da natureza carnal, da governança da tradição religiosa e da mentalidade mundana. Paulo escreveu: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ele também declarou: se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. É claro, quem já recebeu o Espírito e é guiado por ele, já avançou dos moldes da antiga experiência e da antiga religião exterior para a dinâmica da nova aliança selada, marcada pelo Espírito. A terceira experiência é ser transformado pelo Espírito. A presença e a atuação do Espírito de Deus no coração daquele que creu em Jesus resulta em progressiva transformação do discípulo em alguém semelhante, parecido a Jesus. O apóstolo Paulo explicou que a natureza pecaminosa deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à natureza pecaminosa. Eles estão em conflito um com o outro. O cristão, aquele que confiou e entregou a sua vida à direção de Jesus, está aprendendo a ouvir a voz do Espírito e discernir a direção, as escolhas que são segundo Jesus e não segundo a natureza ou inclinação carnal que habita em cada um de nós. Mas ninguém consegue ser parecido com Jesus por força própria. É preciso que a vida de Jesus se expresse através do discípulo. Isso acontece por obra do Espírito Santo. Paulo explica que a natureza humana pecaminosa, chamada de carne ou carnal, produz muitas obras más. A carne não pode produzir a semelhança, a imagem verdadeira de Jesus numa pessoa. Para que alguém tenha de fato o seu caráter transformado espiritualmente, é necessária a obra graciosa do Espírito Santo, produzindo na vida da pessoa o fruto do Espírito. É o Espírito Santo que instala, que aplica e que desenvolve o reino de Deus no coração de um discípulo, capacitando-o a viver uma nova vida como cristão, como seguidor de Jesus. O cristão não produz uma nova vida a partir de si mesmo, nem mesmo apenas a partir do exemplo moral de Jesus. É o Espírito Santo que dá origem e produz o caráter de Cristo na vida de um discípulo. O Espírito Santo substitui a velha vida pela vida de Cristo no coração daquele que crê. É o Espírito Santo que possibilita sermos livres dos maus hábitos que nos escravizam. Vejam, o fruto é do Espírito de Cristo, não da excelência ou da disciplina da própria pessoa. Nenhuma determinação, nenhuma disciplina pode produzir o caráter de Cristo em nós. O que fazemos então? Veja o que Paulo ensina. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É isso. Se você ouviu o Evangelho e creu em Jesus, você recebeu o Espírito prometido por Deus a todos os que confiam no Salvador, com ou sem sinais exteriores. E se você recebeu o Espírito a partir da fé, aprenda a viver guiado, conduzido, dirigido
pelo Espírito Santo de Deus. Seja sensível, escute a voz, obedeça a direção celestial e você vai colher vida eterna. Se você recebeu o Espírito e está se deixando ser guiado por ele, gradualmente, progressivamente, paulatinamente, você será transformado em alguém cada vez mais parecido com Jesus. O Senhor te abençoe. Tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.